Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero, junto com a igreja, lermos o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 4. Desde já eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Mário, pelo convite, por esta oportunidade, pela confiança. É uma grande responsabilidade. O meu coração está se batendo forte, mas eu louvo a Deus porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou grata ao Senhor por esta oportunidade. 65 anos do campo de Caetés. Vai completar 17 anos que eu congrego aqui no Caetés, junto com meu esposo, ele já congregava. E aqui o Senhor, ele tem nos abençoado. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem dado crescimento. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Apocalipse, capítulo 4, versos 1, que diz assim: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Podem tomar o vosso assento. Como tivemos a abertura ontem, e foi uma bênção, é conhecido de todos que João, ele foi deposto, né? Foi preso, foi exilado na ilha de Patmos, pelo testemunho que ele dava, pela palavra que era pregada. Diz alguns historiadores que o César da época, Domiciano, possivelmente, tinha uma política no seu governo de deter os intelectuais. Todos que falassem mal contra seu governo, ele tiraria de circulação. Ele tinha uma política junto com o exército de paz, que havia paz no império. Todo o império prestava as homenagens a ele, era uma moeda única que circulava, todos tinham que obedecer e havia um culto ao imperador. E João, como nós observamos desde Paulo, as cartas que Paulo escreve, Paulo ele vai ser muito enfático em falar sobre esses banquetes, essas comidas que eram oferecidas, as carnes que eram oferecidas no comércio, que os patrocinadores patrocinavam para que os menos favorecidos tivessem a oportunidade de cultuar os deuses e se alimentar com a carne que era sacrificada, e como era um volume muito alto, então era vendido e ele se alimentava. E Paulo fazia questão de explicar para os crentes da época que eles deveriam abrir mão até mesmo deste convívio social, porque era o melhor para eles do que se contaminar. Então, todos fazem resistência à adoração ao imperador. E isso traz alguns problemas para a igreja primitiva, para a igreja da época, que tem que se submeter em alguns momentos a esse culto. E quando não se submetia, havia uma perseguição, porque era sempre um retorno político. As cidades que faziam essas festas, elas tinham um retorno financeiro. Então, todos participavam dessa economia, né, da fé, do culto ao Estado, promovido por eles. Então, a igreja do primeiro século vive essa situação, e João, assim como Paulo, vai ensinar a igreja a fazer resistência, a se posicionar. E a Bíblia deixa claro que quando ele é preso, ele é levado para a ilha de Patmos, onde diz que tinha umas pedreiras onde se trabalhava nelas. O apóstolo, ele tem um encontro
com o Senhor. A Bíblia diz que ele, no dia do Senhor, ele tem uma revelação. Ele tem um chamado para ver as coisas inefáveis. E o capítulo 1 começa dizendo que Jesus se apresenta para ele com vestes brancas, cabelo como a lã, os olhos como chama de fogo, os seus pés brilham como um latão reluzente, sua roupa branca, comprida. Ele vê um Jesus glorificado. E quando ele se vira para ver quem é, Jesus está andando, aleluia. E João tem aquela visão, e ele diz para João que ele se apresenta dizendo quem ele é. E o que ele quer que João escreva, o que João está vendo e o que vai ver. Ele vê Jesus glorificado, que tem o poder nas suas mãos, que anda dentro da igreja e tem as 7 estrelas nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a escrever essa visão que é para as igrejas. A igreja da época já está tendo alguns problemas, porque a gente às vezes troca algumas palavras, mas o Senhor ele faz umas denúncias. E só 2, elas não são assim, com muitos problemas, mas o Senhor ele faz denúncia dizendo que a igreja deixou o primeiro amor. A igreja está esfriando, a igreja ali abandonou, e a igreja deve voltar ao primeiro amor. Ele diz que a igreja tem lá no meio uma Jezabel, que faz aquilo que não devia. Tem os nicolaítas, e o Senhor ele quer que ele se arrependa, que volte ao primeiro amor. E diz para João que João deve escrever para essas igrejas. E aí João, ele, quando escreve, ele diz o seguinte, e é muito interessante que isso serve para os dias de hoje. Ele diz o seguinte: bem-aventurado o que lê. Quem aqui tem o hábito de ler a Bíblia? Quem aqui já leu a Bíblia mais de uma vez? Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado o que ouve. Feliz o que guarda as palavras dessa profecia, porque ela vai se cumprir. Porque João escreve afirmando isso? Porque João também escreve quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu te conheço bem de perto. Conhece as fraquezas e conhece também aonde nós estamos firmados. Ele continua dizendo, aleluia, que a igreja precisa se posicionar. Isso serve para nós nos dias de hoje. Quem tem ouvido, ouça. Parece normal ouvir assim, quem tem ouvido, ouça. Mas é claro que todos nós temos ouvido. Porque ele vai enfatizar, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque é difícil ouvir e guardar. É difícil hoje ouvir e aceitar a mensagem. Hoje está muito difícil. E ele diz, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guarda a profecia que está sendo revelada. Os crentes primitivos, ele tinha dificuldade, alguns não sabiam ler e eram levados para ouvir. Bem-aventurado aquele que ouve. É o apelo que Jesus ele faz à igreja, dizendo ao vencedor. O tempo é de perseguição, mas Jesus, quando ele envia a mensagem, ele disse ao vencedor, eu tenho para o vencedor. E eu costumo dizer que no céu não tem lugar para perdedor, no céu não tem lugar para quem desiste, no céu não tem lugar para quem começa e para, no céu só tem lugar para vitorioso. Ele disse, diga para o vencedor tem um novo nome. O vencedor vai sentar no trono junto comigo. O vencedor vai julgar as nações. É para o vencedor. Com todas essas perseguições, eu te convido, seja vitorioso, vá até o final, corra a carreira que está proposta, porque tem coisas excelentes do outro lado. É Jesus incentivando a igreja no meio da perseguição. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz à igreja. Ele promete e ele cumpre. E João escreve as cartas e nós não temos o feedback, nós não temos o retorno, nós não sabemos como foi que a comunidade ouviu essas falas de João, a gente não sabe. E aí vamos para a segunda parte, porque o livro de Apocalipse, para quem gosta de estudar, ele tem a primeira revelação, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 11, do capítulo 12 ao capítulo 22, são revelações maravilhosas, coisas belíssimas que o Senhor apresenta para a igreja. E quando chegamos no capítulo 4 e o capítulo 5 é onde está inserido o tema da festividade, ele é convidado e diz o texto que lemos aqui: depois dessas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu. Eu posso abrir a porta para você. Nós podemos abrir qualquer porta. Agora, a porta aberta no céu é somente o dono do céu. É somente Jesus que tem condição de abrir a porta. E ele se dirige para João, dizendo para João: sobe aqui. E nos faz lembrar quando Jacó está dormindo e ele tem um sonho, que ele vê uma escada e naquela escada o topo chega no céu e ele vê anjos se movimentando naquela escada. Há uma porta aberta, a porta da graça aberta está. E precisamos aproveitar, porque a porta está aberta. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. O ímpio não vai dar ouvido à palavra. Mas o que é prudente, o que é sábio, ele ouve, ele guarda e ele persevera até o fim. Porque a vitória está em ir até o fim. Vamos
até o capítulo 9 de Gênesis, você vai ver que Deus diz: eu fiz uma aliança contigo, Noé, e tem por marca um arco. E quando você chega na sala do trono, tem um arco dizendo: a promessa que eu fiz está de pé. O que eu revelei para Noé está de pé. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele fez um concerto e ele mantém esse concerto até hoje, porque ele não mente, não se engana. Glória seja dada ao nome de Jesus. Paulo disse: um homem também fez uma viagem além mundo. Ele esteve no terceiro céu e ele viu coisas inefáveis que não era digno nem mesmo de falar. Ele teve essa revelação. Quando chegamos nos dias de Daniel, Daniel tem uma revelação. E para as coisas da política, Deus revela para a política. Mas quando as coisas é espiritual, Deus revela para o homem dele, para o homem de Deus, para que diga, para que fale, para que fique notório e conhecido. Não acontece nada sem que antes Deus avise a igreja. A igreja sempre foi avisada, seja das catástrofes, seja das coisas humanas, Deus sempre avisou a igreja. É que hoje não paramos para ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ouvimos alguma coisa que não nos agrada, isso não é Deus. Isso não é Deus. Você sabe se é Deus ou não é? Você conhece o dia de amanhã? Ele mandou Noé construir uma arca. Noé está louco, perdeu o juízo. Vai vir água de onde? Mas aquele que conhece o amanhã é quem fala. Então compete a nós, como o irmão disse, como seres humanos e humildes, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não conheço o amanhã, mas o Senhor conhece. Revela para Daniel. Diz: olha, Daniel, a história não termina aqui. Homem muito amado. Desde o primeiro dia que você começou a orar, Daniel, a tua oração foi ouvida. Coisa boa é ter oração ouvida pelo Senhor, porque isso é sinal de que a resposta chega. Tua oração foi ouvida. Eu trago uma mensagem para você. O povo vai retornar, mas para o seu povo tem 70 semanas. E até hoje nós estamos lutando para saber como é que vai acontecer essas 70 semanas. Estamos estudando para ver como ela vai acontecer. É a revelação de Deus. Tu, porém, Daniel, fecha o livro, cerra ele. Cerra ele. Porque a revelação não é para este momento, é para tempos lá na frente. E ele vê trono vazio. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. A história vai continuar, Daniel. Você vai partir para a eternidade, vai receber naquele dia a sua recompensa, mas a história vai continuar. Aleluia! O concerto de Deus, o pacto de Deus. O povo retorna. Constrói o templo. E começa a esperar o Messias. E quando o Messias chega, eles não reconhecem o Messias. Não reconhecem. Matam o Messias. A história vai continuar. E quando lemos Daniel capítulo 7, a revelação que Daniel tem é idêntica à que Ezequiel tem e a que João está tendo. Capítulo 7, do 9 ao 14, ele vê um trono e alguém assentado, de vestes brancas, cabelo como a lã, tem os olhos como chama de fogo. Aleluia! E a ele é lhe dado a honra, a glória e o louvor. A ele, Daniel está vendo todos os povos, nações, línguas. Seu é o domínio é eterno.
Seu reino não passará. Ele é o único, aleluia. A história vai continuar. A história vai continuar. Alguém pensa que tem o controle e o domínio das coisas na terra, mas quem está assentado no trono, ele é o Senhor da história. Aleluia. Sobe aqui. Ele morreu e ressuscitou, a história não terminou. Quem pensava que tinha um basta com a morte de Jesus se enganou, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele se apresenta, ele disse: fui morto, mas estou vivo. Chega, João. Coisa linda. Sobe aqui, João. Tem uma corte celestial reunida num culto. Estamos num culto. E quando saímos de casa, já devemos trazer o nosso culto para prestar ao Senhor. E aqui entregar a Ele o nosso culto. E João agora vai participar de um culto. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Há um trono posto no céu. E alguém que está assentado, e ao redor desse trono há um arco que simboliza, que lembra a promessa que ele fez a Noé, a história, a história, a história, aleluia. A corte celestial está reunida, olha quem está lá, 24 anciões assentados, com coroa de ouro na sua cabeça, coroa de vitória, coroa de ouro na cabeça. 4 seres cheios de olhos. Um tem um aspecto de leão, o outro de um novilho, o outro de um homem, e um semelhante a uma águia que voa. E no culto tem louvor. Estão reunidos num culto. E o louvor desse culto não é eu vou dar a volta por cima. Quem me viu chorando não me ajudou, eu agora vou mostrar, eu venci. Avisa lá que eu estou de pé. Quem falou de mim pensou que eu tinha morrido. Não, a letra do hino não é essa. No culto, aquele que está sentado, a letra do hino é Santo. Santo, 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 aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Santo. Santo. A corte reunida na sala onde João chega e vê que tem um culto acontecendo. Para que adorar a homens? Para que adorar a ídolos? Para que adorar a imperador? Se aquele que morreu e ressuscitou está vivo, a ele é a glória. Alguém assentado no trono e rodeado 24 anciões, a corte louva o nome daquele que está no trono. Já louvou aquele que está no trono, aquele que é, que era, que há de vir. Aleluia! E o culto vai do capítulo 4 ao capítulo 5. É o culto que João chega e vê acontecendo. Tu és digno. Olha que letra maravilhosa, que letra linda. Tu és digno. Não é assim, me dá o meu quinhão que me pertence. Eu quero a minha herança, me dá a minha herança. Não. Digno é o Senhor.
Deus, tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, criaste. Por causa tua vontade vieram a existir. Digno. Ele está sendo, Deus está sendo glorificado como Criador. E a natureza, ela geme nos dias de hoje, mas ela é testemunha da criação, porque o jardim está pronto e Deus leva Adão para apresentar a criação, a natureza. E aí uma vez eu ouvi Deus dizer assim, eu vou chamar a natureza contra a terra. Eu disse, Deus, tenha misericórdia de mim. Porque basta escurecer o céu, já fica misericórdia. Vamos para casa, está dando aí o quê no tempo, vai chover aonde, já tem guarda-chuva, todo mundo com medo. O céu escureceu e ele dizer para a igreja, eu vou chamar. Eu vou chamar. Terminamos de pregar num seminário do arrebatamento. Cadê o pastor? José Nilson. Terminando de falar sobre os sinais. Quando terminamos de falar sobre o sinal da volta de Jesus, Deus toma uma irmãzinha, uma senhorinha. Foi, pastor José Nilson. Chegou na frente e o Senhor tomou essa mulher para a igreja. Confesso os irmãos que eu me tremi. Porque Deus usou ela e disse, dentro de poucos dias haverá uma grande destruição. Quem pode dizer que Deus não vai agir? Ele nunca deixou de avisar a igreja. Nunca deixou de avisar. Prepara-te, ó igreja. Nós não sabemos o que vem por aí. E a carne é fraca, irmãos, e o coração também. Digno és, Senhor. Criaste todas as coisas, digno. Deus está sendo glorificado no capítulo 4. João segue no culto. E coisa linda, na mão daquele que está assentado tem um livro. Daniel fecha o livro, porque a revelação não é para esse tempo. Tem trono vazio e livro fechado. Mas quando chega aqui, João vê que o livro, tem um livro na mão daquele que está assentado. Escrito por dentro e por fora. Naquela época era fácil escrever por dentro, porque por fora não dá por causa do papiro. Mas ele era escrito por dentro e por fora. Aleluia! E ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. João, quando vê, eu não sei se João tinha ciência da importância desse livro. Mas João, quando vê que não tem quem seja digno de abrir o livro, ele começa a chorar. Ele começa a chorar e ele chora. Mas o ancião diz para ele, não chores. Não chore, aleluia, não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, a promessa da casa de Jessé, o homem chamado Renovo. Eis aí, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só quem podia abrir o livro é quem é autoridade, quem tem dignidade, quem pode abrir o livro. Morreu e ressuscitou ao 3º dia e recebe o livro. João está vendo que Jesus, o Cordeiro que João vê e diz aí no meio da multidão apresentando Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Não chores, eis aí aquele que venceu, que é digno de abrir o livro
e desatar os seus selos. Vai mostrar o que vai acontecer com a história. Ele tem domínio da história. Aleluia. Agora Jesus, ele é glorificado como Redentor. Como aquele que morreu, que comprou para Deus povos. Aleluia. Que coisa linda. O Cordeiro toma o livro. E olha o que acontece no culto. Os 4 animais, os 24 anciões se prostra diante do Cordeiro. Quando vimos o capítulo 4 de Mateus, Satanás diz para Jesus: tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Mas aqui o Cordeiro é reverenciado, adorado pelos 4 animais e os 24 seres viventes, os 24 anciões que se prostram. E ele tem nas mãos harpas e as salva de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Será que tem nossas orações lá? As nossas orações. E eles começam a cantar um cântico novo. Tem um cântico novo no culto para adorar ao Cordeiro, aquele que venceu. Capítulo 4 se adora ao Pai. O capítulo 5 se adora ao Cordeiro, reconhecendo a sua divindade. Aleluia, tem um cântico novo, e o cântico novo ele se encontra aqui no capítulo 5, e você pode acompanhar. E a letra do hino é: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos. Digno és de abrir o livro e desatar os seus selos, porque foste morto. Estamos na sala do trono, acompanhando a visão de João. Porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Essa é a letra do hino para o Cordeiro. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do... Está chegando mais gente. A corte está chegando para adorar ao Cordeiro. E João está na sala do trono, está vendo um culto acontecendo, e como Jesus, ele é exaltado, glorificado, aleluia. E ele vê muitos anjos, ele vê animais, ele vê os dos anciões, e o número deles é milhões, e milhões, e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Que foi morto e de receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e as ações de graça. E ouvindo a toda a criatura. Olha que coisa linda. Deus fez um pacto com os animais, até os animais que desceu da arca. E aqui nós estamos vendo, olha que coisa linda. Todos os animais. E ouvi toda a criatura
que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há, diz, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, dadas ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. A natureza, os animais, se apresenta na corte celestial para render graça. E os 4 animais dizem amém. E os 24 anciões se prostram e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Os anciões, ele tira a coroa da cabeça, porque quem está diante do Todo-Poderoso perdeu a autoridade é dele, a honra é dele, a glória é para ele, tudo é dele, para ele, por ele são todas as coisas. Digno és. Na sala do trono, João está vendo o culto acontecendo e vê que ele abre os selos e vai dar a continuação da história. Mas João enfatiza que para vencer as perseguições devemos fazer uma resistência. A resistência não é por força, nem por violência, nem com arma, é com a nossa adoração. O Estado preparou um culto e uma estátua e convocou a elite governamental para estar presente. Prepara tudo. Quando tocar os instrumentos, todos vão se dobrar e adorar a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram resistência. Não se curvaram, não se dobraram e ele manda chamar os rapazes. Vou lhe dar uma outra oportunidade. Vamos tocar os instrumentos. Você agora vai se refazer, né? Não vamos nos curvar, ó rei. Olha que coisa linda. Se Deus quiser livrar, que Ele pode. Ele pode. Mas também, se Ele não quiser, estamos dispostos a ir para a fornalha. Mas a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa ação de graça, não prestaremos a ninguém mais. Porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Porque Ele vive para todo sempre. E vem buscar a igreja. A noiva, eis que cedo venho. Ele vem. Os inimigos da noiva estão dizendo que nós perdemos o rumo, que é uma história fiada, que ele não vai voltar. Mas ele disse, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. E quando ele é assunto ao céu, os anjos dizem, que fazem aqui varões Galileu olhando para o alto. Ele mesmo subiu e ele mesmo vai voltar. Ele vai voltar. Se prepare. Tenha vida de santidade. Que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque eu não sei o dia, não sei a hora em que Jesus vai voltar. Mas se Ele chamar a senha, eu preciso ter um nome escrito no livro da vida. E quando Ele vier buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitará primeiro. E o que tiver vivo será transformado. E juntos chegaremos para as bodas do Cordeiro. Eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade.